própria lei de Moisés previu que isso aconteceria na pessoa de Cristo. Não com essas palavras, mas que isso aconteceria na primeira vinda do nosso Senhor. Eu quero ler um trecho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, o verso 16. E esse texto eu vou ler na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: A lei e os profetas profetizaram, em outras versões, vigoraram, até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. A paz de Cristo a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, dando sequência a mais um vídeo da série Lei e Graça. Eu aproveito para dizer aqui que se você ainda não assistiu os outros vídeos anteriores a esse, que já postamos no canal, estou deixando aqui na descrição o link dos outros vídeos. Nesse vídeo nós vamos dar sequência ao assunto que tratamos no vídeo anterior. A gente falou um pouco sobre já ter havido lei, ou que já existia lei antes da lei de Moisés, ou seja, o mundo não vivia sob nenhuma anarquia, Deus já havia deixado leis aos homens, e elas haviam sido comunicadas de forma explícita, ainda que as escrituras não tragam isso registrado de forma completa, mas pequenos trechos das escrituras nos indicam que já havia lei antes da lei de Moisés. E nesse terceiro vídeo da série, eu quero iniciar um outro assunto, no qual a gente finalizou o vídeo passado trazendo a introdução desse assunto agora, que é falar sobre a vigência da lei e do propósito da lei, ou seja, prazo e propósito da lei. Uma das coisas que era complicado, principalmente quando eu comecei a estudar, a me debruçar sobre isso, eu ficava me perguntando, mas por que Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, criaria uma lei que precisaria ser refeita ou que precisaria ser atualizada, vamos dizer assim? Não era mais fácil fazer uma lei definitiva? Não era mais fácil, então, criar algo que fosse ficar? E eu ficava me perguntando, mas essa dúvida, e eu acredito que seja a dúvida de muita gente, por que a lei de Moisés chegava ao fim e esse fim apontava para Cristo? Ela chegaria ao fim e apontava para Cristo esse fim. Então, quando a gente se debruça nisso, a gente vai descobrir que dentro da própria lei de Moisés havia a previsão. Moisés usa essa expressão, um outro profeta semelhante a mim. Esse é o trecho que a gente vai ler daqui a pouco. Mas já havia dentro da lei de Moisés a previsão de que num dia, em outro momento, haveria de se levantar outro, esse outro é Jesus, que introduziria uma lei, vamos dizer assim, definitiva, uma lei pela qual realmente Deus iria julgar, mas certamente Deus iria derramar sua graça também através dessa lei. E quando a gente avança um pouco e descobre que tanto o prazo de duração dessa lei, quanto o propósito dessa lei de Moisés, eles foram de alguma forma claros e divulgados. A gente entende dentro das escrituras que há uma referência tanto a prazo quanto a propósito. Ou seja, por que Deus daria uma lei temporária? Por qual motivo? Por qual razão? E até quando isso durar? A própria lei de Moisés previu que isso aconteceria na pessoa de Cristo. Não com essas palavras, mas que isso aconteceria na primeira vinda do nosso Senhor. Eu quero ler um trecho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, o verso 16. E esse texto eu vou ler na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: A lei e os profetas profetizaram, em outras versões, vigoraram, até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Quando você vai para o original das Escrituras, ou para os trechos originais das Escrituras, no que diz referência a Lucas, essa palavra que foi traduzida como profetizaram ou vigoraram, duraram, durou, que a lei e os profetas profetizaram, a lei e os profetas vigoraram ou duraram, essa palavra que tem essas três traduções, na verdade ela não existe. Se você for ler o original, e eu não sou nenhum professor de grego,
muito menos de hebraico-aramaico no Velho Testamento. Isso é muito mais um papel de alguém curioso e que usa os recursos que tem disponível hoje pela internet para a gente buscar conhecimento. Você descobre que essa palavra não existe, ela foi acrescentada por causa de um contexto, para dar sentido. O original, se você fosse ler, é uma ideia muito mais próxima de a lei e os profetas até João. No original é isso que está escrito. Ou seja, o tradutor, tanto da Nova Versão quanto da Almeida, eles se encarregaram de trazer um contexto que desse sentido. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram. E essa expressão profetizaram faz todo sentido aqui, nesse contexto, porque a própria lei profetizou que haveria de vir um que reformaria aquela lei e traria um propósito, um pléros, ou seja, um conhecimento pleno. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando eu digo que a própria lei de Moisés, ela previu que Jesus viria e que ele reformaria a lei, falaria uma nova lei, isso você pode ver de uma forma bem simples. E eu quero ler outro trecho aqui com você. Esse está em Deuteronômio 18, verso 15. E esse aqui eu vou ler na Nova Versão Transformadora. O Senhor, eu vou ler do verso 15 ao 18 para dar um pouco mais de contexto. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Esse primeiro verso, né, verso 15, Moisés está deixando claro. Deuteronômio é uma releitura de tudo aquilo que aconteceu. Imagina, se você ainda não está familiarizado, imagina que o povo foi comunicado por Deus, um povo que saiu do Egito, de que não herdaria aquelas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, por causa de pecados como murmuração, por exemplo. Eles passariam 40 anos rodando em círculos no deserto até que o tempo deles se consumisse, né? Chegasse ao fim. E por que 40 anos? O povo peca contra Deus porque quando Josué e Caleb e mais 10 espias vão investigar a terra que eles herdariam a mando de Moisés, esse episódio está em Números 13. Esse episódio dá origem a um grande juízo que Deus derramou sobre aqueles filhos que saíram do Egito. Porque apenas Josué e Caleb incentivaram, encorajaram o povo, apesar de que eles viram, junto com os outros espias, também, né, eles viram, eles não eram cegos, eles viram gigantes. Eles deram testemunho de que um cacho de uva precisou ser carregado por 2 homens. Então aquilo amedrontou o povo. E por causa desse excesso de medo e de murmuração, porque o povo murmurou tanto contra Deus quanto falou contra Moisés, Deus disse que eles não só não herdariam a terra, mas como aquela geração iria ser consumida no deserto. E o livro de Deuteronômio, trecho esse, fiz esse contexto todo para que você pudesse ter um pouco mais de subsídio, mas o livro de Deuteronômio começa, vamos botar assim, começa, teoricamente, a partir do relato de Números 13. Então Moisés começa o capítulo 1 de Deuteronômio exatamente recontando para os filhos daquela geração que sai do Egito, exatamente isso, que o povo murmurou contra Deus e por causa disso Deus impediu que eles vissem a terra. Então Moisés vai precisar falar tudo de novo. Então Deuteronômio, numa tradução livre, pode significar segunda lei ou repetição da lei. Isso é o que significa a expressão Deuteronômio. Agora, além de Moisés se encarregar de narrar novamente, desde os 10 mandamentos, como muitos estatutos que foram comunicados em Êxodo, Levítico e Números, o que eu e você conhecemos como esse livro, mas que naquela época tudo compreendia apenas um único momento, era enquanto Moisés estava vivo, ele foi comunicando isso. Então Moisés agora está repetindo para os filhos. Vai construindo a narrativa de Deuteronômio capítulo a capítulo. Chegamos no capítulo 18 e Moisés faz uma declaração importantíssima que precisava ser memorizada por todos e durante muito tempo, mesmo até a vinda de Jesus, durante muito tempo o povo passou a esperar esse profeta semelhante a Moisés. Né? Levantará um profeta como eu do meio dos seus irmãos israelitas. Deixa eu fazer uma pausa para dizer que essa semelhança
né? Quando a gente estuda tipologia bíblica, essa semelhança ela vai muito mais além de que Jesus, enquanto homem, foi um profeta, Moisés era um profeta, mas tanto Jesus quanto Moisés carregavam semelhanças. Moisés é um tipo de Jesus, ou seja, foi uma pessoa de carne e osso, como eu e você, mas representa um tipo de Jesus, é uma figura do Velho Testamento, que a execução da sua obra é uma alegoria que apontava para Jesus. Porque Moisés era profeta, Moisés era um líder e Jesus era um líder, Jesus também era profeta. Moisés era um legislador, foi através de Moisés que Deus comunica as leis. Jesus é o legislador da nova aliança, é o sumo sacerdote da nova aliança, sumo sacerdote para sempre. Jesus é redentor e Moisés também foi o redentor daquele povo. Então Moisés guarda características, ainda que meramente humanas, de uma figura que aponta para Cristo. Moisés tem essa mesma, guarda essas mesmas semelhanças. Então, por isso que ele fala, um profeta semelhante a mim. O verso 16 de Deuteronômio 18, a Bíblia diz assim: Pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai e disseram: Não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse fogo ardente, pois morreríamos. O que Moisés está narrando é um trecho que se encontra em Êxodo 19, né? Êxodo 19 e Êxodo 20 narram tanto momentos antes da leitura ou da declaração dos 10 mandamentos, trechos antes, momentos antes, Deus pede que o povo preste atenção, porque Deus vai falar com o povo, né? E quando o povo relata que pediu para que Moisés fosse falar com Deus e disse: Olha, fala você com Deus e depois você vem e diz para nós, porque a gente sentiu temor, a gente sentiu pavor aqui de ouvir a voz de Deus, né? O verso 17 continua e diz assim: Então o Senhor me disse, eles estão certos. Verso 18: Levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Quero grifar aqui e destacar dois pontos. Porei minhas palavras em sua boca. Só o fato da palavra de Deus ser comunicada por Jesus, e aqui essa figura toda aponta para Jesus, né? Colocar palavras na boca significa tudo o que Deus fala é lei. Tudo o que Deus ordena se cumpre e a sua lei é comunicada pelo falar. Então, quando as Escrituras dizem que outro vai falar as palavras de Deus, isso significa que outro profeta, semelhante a Moisés, no caso Jesus, vai comunicar as leis de Deus. E uma outra expressão, no final desse verso, as Escrituras afirmam: Ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Se há a presença de uma ordenação, tudo isso aponta para uma outra lei que viria através de Jesus. Então, esse é um trecho muito claro da lei de Moisés e de todo o comunicado que foi feito pelo profeta Moisés ao povo antes de herdar a terra prometida, de que aquela lei, quando encontrasse um cumprimento na pessoa de Cristo, e veja, a lei, aqui esse texto, ele não cita expressamente a palavra vai vir Jesus Cristo, mas como na história só um homem, né, Jesus enquanto homem, só ele preenche essas características que Moisés preencheu, mas Jesus de uma forma muito mais superior, muito maior, né? Moisés guarda essas características, mas de forma humana, e Jesus de forma sobrenatural. Só Jesus preenche essas características. Então, nós, os crentes, os cristãos, entendemos que esse trecho de Deuteronômio faz referência a Cristo. Ele diz: quando esse Cristo surgir, todas essas palavras que eu disse, elas perdem a validade, elas perdem a vigência, porque vocês vão precisar ouvir o que ele vai dizer. E é sobre essa interpretação, né, ou sob essa ótica que eu e você podemos interpretar trechos da Bíblia, né, deixando a Bíblia interpretar a Bíblia. Paulo afirma que o fim da lei é Cristo. E se tem algo que é um pouco mal compreendido, e às vezes até distorcido, eu não sei dizer se de forma desonesta ou de forma ignorante, mas que é distorcido,
é essa afirmação que o fim da lei é Cristo. Paulo não estava afirmando que toda lei acabaria na figura de Cristo, e a partir daí todos os cristãos viveriam sem nenhum tipo de lei. O próprio Paulo afirma, né, em Coríntios, que ele seguia e servia a lei de Cristo. Ele dá esse nome, né, para a lei que Cristo reformou, né, ele daria esse nome. Então, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, essa lei específica, inclusive dentro do contexto de Romanos, já a partir do final do capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, você percebe claramente e contextualmente que Paulo está tratando do povo judeu, daquele povo e da lei de Moisés, né? Paulo cita ainda que dá testemunho deles de que eles têm muito zelo pela lei de Moisés, mas sem nenhum entendimento. E essa falta de entendimento é que foi muito combatida, tanto por Paulo quanto por Jesus. A gente vai ver mais para frente. Ainda falando sobre o fim da lei, o que Paulo está dizendo é que o fim da lei de Moisés. Essa palavra fim, no grego telos, significa tanto o final de algo, algo acabar de fato, né, o limite no qual algo deixa de ser, como também traz a ideia de que a finalidade ou propósito da lei é Cristo, né? O propósito ou a finalidade ou o motivo pelo qual uma coisa termina ou chega ao final é o surgimento de outro. Então, veja, a própria lei de Moisés previa que alguém viria de forma muito mais superior que Moisés e traria novas palavras vindas direto da parte de Deus, como também o Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, dá uma indicação concreta nesse sentido, de que esse alguém era Cristo e que o fim da lei de Moisés é ele, mas isso não significa que a partir de Cristo não haja lei, tá? Então, tendo tratado, acho que de forma até bem ampla e extensa, sobre essa ideia de que a lei de Moisés, dentro da própria lei, trouxe o seu próprio prazo, ela previu o seu próprio prazo. Eu quero abordar agora um segundo ponto sobre o propósito da lei. Então, se a lei foi dada com uma vigência predeterminada e ela precisaria dar lugar a outra, levando em consideração que o Deus que eu e você servimos é um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus perfeito e não entregaria nada sem propósito. Aliás, não existe nada dentro das Escrituras e do que Deus faz na obra de Deus que não tenha propósito, que seja dado para ver o que acontece. Então, imagina que Deus está lá num belo dia e disse: eu vou deixar essa lei aqui, e no meio do caminho, se eu ver que precisa de algum ajuste, eu faço. Mas se não precisar, vamos ver o que acontece. Nada podia pegar Deus, nada pode pegar Deus de surpresa. Deus não é surpreendido, né? Quando a gente está estudando sobre o caráter de Deus e sobre atributos de Deus, um dos atributos incomunicáveis, ou seja, que não passa de Deus para os homens, né? A imagem e a semelhança dos homens não herda esse atributo, é o atributo da onisciência e da presciência. Onisciência porque Deus sabe e conhece todas as coisas, e presciência é porque ele sabe e conhece todas as coisas antes que elas aconteçam, né? Então, é muito difícil de você acreditar que Deus tenha feito algo sem propósito. Então, tendo dito isso, a gente precisa entrar nesse segundo tópico que eu queria abordar sobre qual, então, o propósito de uma lei temporária. E para a gente entender de propósito, achei didático a gente dividir em duas partes. O primeiro propósito da lei foi servir de uma espécie de diagnóstico da condição do homem, né? Diagnóstico de como o homem se encontrava depois do pecado. Esse diagnóstico servia para mostrar o tamanho da força do pecado. Deixa eu ler um trecho aqui. Quero ler Romanos capítulo 3, verso 19. Eu vou ler do verso 19 ao 20, também na Nova Versão Transformadora. E o texto diz assim: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Aqui ele está citando um trecho do Salmo 143, o verso 2, né? O salmista diz que diante de ti ninguém é inocente.
Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. O verso 19 começa dizendo: o propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Ou seja, o primeiro ponto era diagnosticar uma condição. Todo mundo. Ainda que uma pessoa, hipoteticamente, não tenha participado da composição do pecado no Éden, por causa da natureza humana, nós herdamos uma condição pecadora. Porque uma das ordens de Deus durante a criação era de que todo ser se reproduziria conforme a sua espécie. E isso, quando eu falo ser vivo, ser que se reproduz, as escrituras não se referem só a plantas, animais, mas se refere a tudo, inclusive os seres humanos. No livro de Gênesis, no capítulo 5, no verso 3, a Bíblia vai começar a falar sobre a genealogia de Sete. Tem um trecho que às vezes passa batido na leitura de muita gente, mas a Bíblia diz que Adão gerou um filho, depois que Caim mata Abel, né? A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas e que ele gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Eu pergunto, quando a Bíblia diz que ele gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem, isso significa dizer que a imagem e a semelhança de Adão naquele momento era uma imagem e uma semelhança de um homem pecador. E isso significa que, a partir daquele momento, como eu e você e toda a raça humana descende daquela linhagem, daquela matriz reprodutora, todo mundo começa a herdar aquela condição de pecado. E aí no verso 20 ainda de Romanos 3, Paulo ainda diz: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Ou seja, o diagnóstico da lei é: não há justificação por nenhum tipo de obra proveniente da lei. E ele termina dizendo: a lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Ainda em Romanos, já no capítulo 7, verso 12, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada agora, as escrituras trazem assim: assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o problema nunca foi a lei de Deus. A lei de Deus era perfeita, né? O mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim, verso 13, ele pergunta e já responde logo em seguida: de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é o mandamento, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, ou seja, a lei, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então, se por um lado o pecado expõe uma condição humana de que todo mundo já nasce pecador, expõe ainda uma outra condição humana de que esse pecado ele é grave e que o homem não poderia resolver isso de qualquer forma. O homem não poderia resolver isso à sua maneira. Aliás, Deus já começa a dar esse indício ainda no Éden, depois que Adão e Eva eles pecaram. A Bíblia diz que, em versões mais clássicas, eles cozeram para si folhas de figueira, ou seja, prepararam folhas, seja lá o que isso significa, folhas de figueira, seja lá que tamanho é essa figueira para dar uma folha, né? Não imagino que árvore seja essa, mas eles tentaram, por ter aberto os olhos, né, os olhos espirituais, vamos dizer assim, e terem percebido que estavam nus, e isso também é uma alegoria para perceber nudez, é perceber a vergonha e a vergonha pelo que fizeram. Deus disse: olha, não é desse jeito. E a Bíblia diz que Deus preparou peles de animais, ou seja, o primeiro sacrifício já apontava para Cristo, e Deus estava comunicando de uma forma sublime: olha, o pecado de vocês, o que vocês fizeram, vocês não têm condições de resolver o problema de vocês da maneira de vocês. É Deus produzindo remédio, produzindo resolução do problema que nós criamos com o pecado. E essa resolução de problema já apontava de forma alegórica ainda naquele momento, né? A figura de peles de animais, imagina, o primeiro sacrifício acontece ali, isso já apontava para Jesus. Então, o primeiro pilar para entender qual era o propósito da lei é saber que ela servia como um diagnóstico para expor a minha e a nossa condição de pecador, a minha, a sua condição, a condição de pecado de todos os homens, e servia para
expor o tamanho do problema, né, a força do pecado, e que isso não viria, essa solução para ele não viria dos nossos próprios esforços. E é esse ponto, né, que é o segundo pilar, no caso, né? No primeiro pilar tem duas vertentes, mas o segundo pilar aqui é que Deus, por intermédio da lei, passaria a indicar qual o meio adequado para que eu e você, para que toda a raça humana pudesse alcançar a justificação. Porque se Paulo disse, olha, ninguém vai ser declarado, Romanos 3:20, ninguém seria declarado justo só por fazer o que a lei ordena, então Deus precisava apontar qual era o caminho de se tornar justo, ou seja, de receber justificação. Receber justificação significa ser tornado justo diante de Deus por algum meio. E se esse meio não era o cumprimento da lei, ou seja, por fazer o que a lei ordena, obras da lei, Deus precisava apontar um caminho, um mecanismo para o homem buscar essa justificação. E se a gente lê o Romanos 3 até o 20, vamos continuar a leitura aqui para entender mais, de forma mais profunda o que Paulo desenvolve de argumentos aqui. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora também. O verso 21, Paulo diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, Deus mostra tanto através da lei quanto dos profetas que haveria um meio pelo qual se justificaria a raça humana. E quando ele fala tanto pela lei quanto pelo profeta, a gente viu que a lei apontava para Cristo, que viria um. E os profetas, e eu não vou entrar nessa seara de quantas profecias foram feitas a respeito de Jesus, mas você vai ver profecias em Isaías, talvez o principal dos profetas messiânicos, vamos dizer assim, mas existem profecias, tanto Jeremias, Ezequiel, que apontam para um momento em que o Espírito Santo viria e que leis seriam colocadas no coração dos homens, e isso a gente sabe que pressupõe a vinda de Cristo na primeira vinda, a encarnação de Cristo. Então Paulo disse assim: foi prometido na lei de Moisés e nos profetas, e Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. O verso 22 diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então agora Paulo, de forma explícita e enfática, diz: olha, tem um único meio pela qual eu e você podemos ser justificados, falando aos romanos, é a fé em Jesus Cristo. Ou seja, então aqui ele já exclui a ideia de que qualquer obra, entenda obra, serviço ou disponibilidade em fazer o que a lei ordenava. Ele está dizendo, olha, tudo que a lei diz para ser feito ou não feito, isso não vai tornar ninguém justo. Mas a confissão de fé no nome de Jesus é o que justifica um homem. Né? E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, ele termina dizendo. O verso 23 ainda diz assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Olha, a expressão, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, a gente vai ter uma mensagem, a gente vai ter ou alguns vídeos especificamente falando sobre que padrão de glória era esse que não foi alcançado, né? O escritor de Hebreus diz que a lei de Moisés não podia aperfeiçoar ninguém que se apresentava para oferecer sacrifícios, né? Então, como a gente não atingiu esse padrão de glória, Deus enviou seu Filho para que a gente pudesse ser justificado através da fé em Cristo, né? Veja, se isso é uma construção que acompanha um padrão, né? Você vai ter um padrão nas escrituras que sempre vão dizer o tempo inteiro apontando para o mesmo caminho. Gênesis capítulo 15, verso 6, a Bíblia diz que Abraão foi considerado justo porque creu em Deus, quando ainda não havia lei de Moisés que não serve para justificar. A própria Bíblia, antes da lei, já deixava claro que alguém seria justificado pela fé, pela crença. E nesse caso, Abraão creu em Deus, porque ouve de Deus para sair da sua terra, da sua parentela,
e não tinha todas as informações, mas obedeceu, creu, e isso foi imputado para ele como justiça. Ainda citando alguns outros trechos da Bíblia para falar sobre essa ideia de ser justificado através de Cristo, e esse é o meio pelo qual, né, o propósito pelo qual Cristo vem, para fazer aquilo que a lei era ineficaz. Gálatas capítulo 2, verso 16, a palavra de Deus disse: "E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei." Veja que Paulo, em momento algum, está dizendo que a obediência não é importante. Mas a obediência não é suficiente no sentido de conduzir um homem à justificação. A obediência é importante como forma de relacionamento. Mas ser tornado justo, isso é algo que vem exclusivamente pela fé. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. De fato, a gente entende que só Jesus podia resolver esse problema do nosso pecado, né? Porque o escritor de Hebreus, falando sobre isso, diz que Jesus é mediador de uma lei superior e é mediador de uma lei que tem promessas superiores. E uma das promessas era o derramamento dessa graça que justificaria, né, a todos os homens. O livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8, versos 6 e 7, o escritor disse: "Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior," isso que eu acabei de falar, "pois ele é mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la." Ou seja, a lei de Moisés tinha uma deficiência, e essa deficiência não era provocada por causa da própria lei, mas pela fragilidade humana. Essa lei precisou ser reformada por outra que daria a capacidade do homem de ser justificado. Ainda no livro de Hebreus, um pouco antes, no capítulo 7, a palavra de Deus disse assim: "Se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão?" E aí ele conclui no verso 12 dizendo que se esse sacerdócio de fato mudou, então também é preciso que a lei mude. Agora, um trecho de Gálatas que fala exatamente sobre como a lei mudaria e o propósito pela qual muda passa, né, o propósito da lei passa pelo surgimento de Cristo. Paulo fala de um outro propósito da lei, ou complementa o entendimento sobre o propósito, dizendo que, Gálatas 3, 24, dizendo que, em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Algumas versões diz que a lei, né, a Almeida Revista, diz que a lei, Almeida Revista atualizada, diz que a lei foi o nosso aio, ou seja, aio, guardião, tutor, até a vinda de Cristo. Então ela tinha um propósito, era como alguém que acompanhava, alguém que se certificava, cuidava. Um tutor é esse que acompanha, que se certifica, de que provê todos os meios necessários para conduzir alguém que ainda não é maduro para algo até o qual ele amadurecesse. Ela nos protegeu, continuando a leitura, ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Verso 25. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Ou seja, agora que o caminho da fé, a confissão no nome de Cristo, que justifica um homem, pudesse ser de fato experimentada, então a lei se torna inútil. E porque se torna inútil, o livro de Hebreus também disse, porque a lei se tornou desnecessária, ela está perto do fim, ou seja, ela não tem mais serventia. Então, ela chegaria ao fim. Não precisamos mais da lei como guardião, conclui Paulo em Gálatas 4, 25. Esse ponto específico da lei aqui, do trecho que a gente leu, traz um entendimento claro de que a lei tinha um prazo, uma vigência, e o propósito dela era conduzir como um guardião até o tempo da plenitude. No próximo vídeo, a gente vai abordar um pouco mais sobre a questão da lei de Cristo e entender que se Deus comunicou aos pais pelos profetas e nos últimos dias comunica através do Filho, essa comunicação do Filho
segue a mesma linha, né, de abordagem da comunicação do Pai, porque o Filho é o resplendor da glória do Pai e a imagem exata do seu ser. Ou seja, então, do mesmo jeito que Deus comunica, Cristo comunica, não de forma linear, mas de forma dinâmica, trazer o cleros, o entendimento claro sobre a própria mudança da lei e a própria lei. Então, no próximo vídeo, a gente vai trazer exatamente esses pontos. Eu te espero lá no próximo vídeo e que Deus te abençoe.